Capítulo 4. Quase descobertos. Eu sou a rainha das histórias, e esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Você acredita em coincidências? Porque Helena já não sabia mais no que acreditar. Como explicar que um leitor misterioso parecia conhecê-la melhor do que qualquer outra pessoa? Como explicar que toda vez que Arthur Valente aparecia perto dela, o Senhor Sombrio parecia desaparecer? E como explicar aquela estranha sensação de que as duas pessoas estavam se tornando uma só? Hoje, os segredos vão ficar perigosamente perto de serem revelados. E às vezes, basta uma única mensagem enviada na hora errada para mudar completamente uma história. Existem segredos fáceis de esconder, outros exigem esforço, mas também existem aqueles que parecem lutar para serem descobertos. Helena começava a acreditar que seu segredo pertencia exatamente à terceira categoria, porque, sinceramente, estava ficando difícil demais. Já fazia semanas que conversava diariamente com o misterioso Senhor Sombrio. Ela não sabia seu nome, nunca tinha visto seu rosto, não fazia ideia da idade dele, mas, sem perceber, ele havia se tornado parte da sua rotina. A primeira mensagem do dia, os comentários sobre os capítulos, as conversas antes de dormir, as reflexões sobre os personagens, e, principalmente, a sensação de que havia alguém que realmente a compreendia. Ela esperava pelas mensagens dele, ansiosamente, e isso começava a assustá-la. Porque durante o dia, ela também passava horas ao lado de Arthur Valente, e aos poucos, as duas situações começaram a se misturar dentro da sua cabeça. Naquela manhã, o celular vibrou antes mesmo de Helena sair de casa. Era uma mensagem do Senhor Sombrio. Você sempre chega atrasada? Helena franziu a testa. Sorriu, depois respondeu. Como você sabe disso? A resposta veio quase imediatamente. Palpite. Ela ficou olhando para a tela. Algo naquela frase parecia familiar. Muito familiar. Foi impossível não lembrar do elevador, daquela manhã constrangedora, da voz firme de Arthur dizendo, apenas os reincidentes. Helena balançou a cabeça. Para com isso. Murmurou para si mesma. Coincidência. Só podia ser. Não existia outra explicação. Do outro lado da cidade. Arthur fechou os olhos no instante em que enviou a mensagem. Parabéns, Arthur. Passou a mão pelo rosto. Excelente ideia usar uma informação que só você conhece. Levantou-se da cadeira. Começou a andar pelo escritório. Muito inteligente. Olhou novamente para o celular. Helena não parecia desconfiar. Ainda, aquilo deveria tranquilizá-lo. Mas, curiosamente, também o decepcionava. Porque uma pequena parte dele queria que ela descobrisse, enquanto a outra entrava em pânico só de imaginar essa possibilidade. Na empresa, Helena decidiu manter distância do CEO. Era mais seguro, ou pelo menos parecia. Mas Arthur estava diferente. Muito diferente. Não era mais apenas o chefe frio e distante. Agora parecia observá-la discretamente. Prestava atenção quando ela falava, escutava suas ideias, fazia perguntas, e aquilo fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. Ou talvez, ela soubesse exatamente o motivo. Na reunião de marketing, Helena apresentava uma nova campanha, falava com entusiasmo, gesticulava, explicava cada detalhe, até que tropeçou nas próprias palavras. Silêncio. Ela fechou os olhos. Queria desaparecer. Naquele instante, uma risada ecoou pela sala. Baixa, contida, natural. Helena abriu lentamente os olhos e ficou completamente imóvel. Arthur estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Não era aquele sorriso educado para fotógrafos, nem um movimento discreto dos lábios. Era um sorriso espontâneo, leve, humano. Toda a sala ficou em choque. Gustavo arregalou os olhos. Os diretores trocaram olhares. Até o projetor parecia ter parado de funcionar. Arthur percebeu o silêncio. Olhou para Helena. Senhorita Martins? Ela piscou, ainda completamente perdida. Sim? O projeto. Ela demorou alguns segundos para entender. Ah, respirou fundo. O projeto. Claro, tentou continuar a apresentação, mas sua mente já não estava mais ali, porque aquela imagem não saía da sua cabeça. Arthur Valente, sorrindo. Quem diria que ele realmente sabia fazer aquilo? Na hora do almoço, Camila encontrou Helena completamente distraída. Você está pensando nele. Helena nem levantou a cabeça. Não estou. Está sim. Não. Camila observou o copo dela. Depois começou a rir. Helena. O quê? Você acabou de colocar açúcar na água. Helena olhou para o copo.
Ficou alguns segundos em silêncio. Depois começou a rir da própria distração. Acho que meu cérebro pediu demissão. Camila sorriu, não. Seu cérebro só resolveu se apaixonar. Helena jogou um guardanapo nela. Para. As duas caíram na gargalhada. Enquanto isso, Arthur também não conseguia se concentrar. Gustavo entrou no escritório sem bater. Como sempre. Encontrou o CEO encarando fixamente o monitor. Está tudo bem? Arthur respondeu sem desviar o olhar. Sim. Gustavo aproximou-se. Olhou para a tela. Depois olhou novamente para Arthur. Tem certeza? Sim. Gustavo cruzou os braços, porque seu monitor está desligado. Arthur finalmente piscou. Olhou para a tela. Realmente estava desligada. Respirou fundo. Saia. Gustavo começou a rir. Apaixonado. Arthur apontou para a porta. Agora. Completamente apaixonado. Arthur pegou uma caneta. Última chance. Gustavo saiu correndo antes que ela fosse lançada. Mas ainda dava para ouvir sua risada pelo corredor. Naquela noite, Helena publicou um novo capítulo. Arthur recebeu a notificação imediatamente. Abriu o romance. Começou a ler. Na história, a protagonista finalmente começava a perceber que estava apaixonada pelo CEO, mesmo tentando negar, mesmo brigando consigo mesma, mesmo repetindo que aquilo era impossível. Arthur releu aquele trecho várias vezes, porque parecia assustadoramente familiar. Era exatamente o que estava acontecendo entre ele e Helena. Respirou fundo. Abriu a conversa. Digitou. Você acredita que alguém pode amar justamente a pessoa que jurava odiar? Helena demorou alguns minutos para responder. Quando a mensagem chegou, Arthur sorriu. Acredito. Por quê? Ela escreveu lentamente. Porque às vezes, tudo o que conhecemos é a superfície das pessoas. E quando enxergamos quem elas realmente são, o coração muda de ideia antes da razão. Arthur permaneceu imóvel. Aquelas palavras pareciam falar diretamente com ele. Depois de muitos anos, uma emoção esquecida reaparecia. Esperança. Na manhã seguinte, a empresa organizou um grande evento corporativo. Todos os departamentos participariam, inclusive o marketing, inclusive a diretoria, inclusive Arthur Valente. As equipes seriam sorteadas. Helena observava a tela torcendo para ficar o mais longe possível do CEO. O sorteio terminou. Grupo 7. Arthur Valente. Helena Martins. Mais 3 funcionários. Camila bateu na mesa. O universo definitivamente odeia você. Helena suspirou. Eu também já cheguei a essa conclusão. As atividades começaram. Resolver desafios. Criar estratégias. Responder perguntas. E, para o desespero de Helena, Arthur parecia decidido a conversar. O que acha dessa solução? Boa. E dessa? Também boa. E se mudarmos isso? Helena cruzou os braços. Senhor. Ele ergueu uma sobrancelha. Sim. O senhor está testando minha inteligência. Ou minha paciência. Arthur segurou o riso. Talvez um pouco dos dois. Helena ficou completamente sem resposta. Gustavo assistia tudo de longe, tentando desesperadamente não rir. No encerramento do evento, vieram as fotografias. Fotos da equipe. Fotos do departamento. Fotos oficiais. Quando chegou a vez do grupo 7, o fotógrafo pediu. Todo mundo mais perto. As pessoas se aproximaram. Helena acabou ficando exatamente ao lado de Arthur. Perto demais, um pouquinho mais, disse o fotógrafo. Os dois deram mais um passo. Os ombros se tocaram. Foi apenas um instante. Mas o tempo pareceu desacelerar. Helena sentiu o coração acelerar. Arthur também. Nenhum dos dois conseguiu explicar por quê. A câmera registrou aquele momento, sem saber, que acabará de fotografar o início de algo muito maior. Naquela noite, as mensagens voltaram, mas estavam diferentes, mais leves, mais espontâneas, mais íntimas. Até que Helena resolveu perguntar: como você é? Arthur congelou. Olhou para a tela, depois para o teto, depois novamente para o celular. Era uma pergunta simples, mas extremamente perigosa. Respirou fundo e respondeu, alto. Helena sorriu. Só isso? Reservado. Mas, trabalho demais. Ela riu. Aquelas características pareciam estranhamente familiares. Muito familiares. Então resolveu brincar. Você parece muito com o meu chefe. Arthur quase deixou o celular cair. Seu coração disparou. Por alguns segundos. Teve certeza de que tudo havia acabado. Então outra mensagem apareceu. Asterisco brincadeira. Arthur respirou profundamente. Nunca uma simples brincadeira havia provocado tanto desespero. Os dias passaram.
E as coincidências ficaram ainda mais frequentes. As mesmas frases, os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, como se os dois já se conhecessem há anos. Até que aconteceu algo realmente perigoso. Helena escrevia um novo capítulo, conversava com o Senhor Sombrio e participava de uma videoconferência da empresa ao mesmo tempo. Uma ideia terrível. Em determinado momento, ela digitou rapidamente: "Você sempre aparece quando eu preciso conversar." Exatamente naquele segundo, o celular de Arthur vibrou durante a reunião. Ele olhou para a notificação, congelou, levantou lentamente os olhos. Helena também olhava para o celular. Os dois ficaram imóveis. Por um único segundo. As peças quase se encaixaram. Quase. Mas o destino ainda não estava pronto para revelar toda a verdade. Não, ainda não. Porque ele parecia se divertir aproximando os dois, sem permitir que descobrissem quem realmente eram. Até que, no fim daquela semana, uma nova notícia mudou completamente os planos da empresa. Uma importante viagem de negócios. Toda a equipe executiva participaria. Inclusive Helena. Inclusive Arthur. E como se isso já não fosse complicado o suficiente, a previsão anunciava uma das maiores tempestades do ano. Uma tempestade que mudaria completamente o rumo daquela história. E assim termina mais um capítulo dessa história onde coincidências, segredos e sentimentos já não conseguem mais permanecer escondidos. Agora eu quero saber, você acha que Helena e Arthur já estão apaixonados e só ainda não tiveram coragem de admitir? Ou acredita que tudo isso ainda é apenas curiosidade? Escreva sua teoria aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês imaginam para os próximos capítulos. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque no próximo episódio, uma viagem de negócios, uma tempestade inesperada, e apenas um quarto disponível vão colocar Helena e Arthur na situação mais constrangedora e romântica de suas vidas. Eu sou a rainha das histórias, e no reino das histórias, sempre existe um segredo esperando para ser revelado. Até o próximo capítulo!